O Senhor me deu para iniciar o primeiro versículo do Salmo 20, que diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. Aleluia. Deus está já falando conosco nesta manhã, primeiro dia da semana. O Senhor te ouça no dia da angústia. Aleluia. E nós vamos ler agora 1 Samuel capítulo 1. Eu vou pedir a ajuda de vocês aí para ler, que é difícil pregar de manhã, né? A voz já não ajuda muito. E a gente precisa ler alguns versículos. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês lerão os pares. Minha versão é um pouquinho diferente. Procurei comprar uma Bíblia nova, que é a Bíblia que eu gosto. De tanto cair, já está toda emendada. Eu falei, não posso pregar com a Bíblia toda emendada. Fui comprar uma Bíblia nova. Eu gosto da revista Almeida, aquela antiga. Acabei comprando uma que eu tinha igual a que eu tinha em casa. Falei, agora vai ser essa mesmo. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler o versículo 1 e vocês os pares. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Vocês. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla ou excelente, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. 8. Então Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não vale mais de 10 versículos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Podem ir, 10. E com a alma profundamente sorrida, Chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. E lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. 16. não veja a tua serva como uma mulher vadia, que está orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperado. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 16. Que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem de minha pessoa.
Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não havia mais pesadelo. Agora eu vou ler 19 e o 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Vou ler o 24, depois já entra aqui direto. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha, óleo de vinho, apresentou a casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. E ela disse, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro Deus além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, confirmou que seria essa palavra, e então a gente vem, com muita tranquilidade trazer aquilo que Deus tem para falar hoje para a igreja. Não conheço ninguém além dos pastores, a missionária Eliane e a missionária Neinha, mas Deus conhece cada um. E como o pastor já falou aqui, somos privilegiados de estar na casa de Deus nesta manhã, de começar a semana na casa do Senhor. Obrigado. Aqui nós estamos falando sobre Ana. A vitória de Ana começou no dia em que ela decidiu se levantar. No dia, ela todos os anos, a Bíblia relata que todos os anos eles iam para o templo oferecer sacrifício ao Senhor. E todos os anos ela ia com Penina, que era a mulher também do seu marido. A Bíblia chama ela de competidora. Ela ia com uma mulher que levava ela a uma irritação extrema. Ela ia irritando ela. A gente imagina você sair para a casa de Deus, para adorar a Deus. Era o marido que ia oferecer sacrifício, mas eles iam para adorar, e alguém ir com você todas as vezes. Hoje a gente chamaria de uma perturbação, E Ana ia assim para a casa de Deus. Ela ia assim para adorar o Senhor. E a Bíblia diz que todos os anos, Penina irritava ela excessivamente. E o pastor que pregou quarta-feira, ele estava falando que provavelmente o ponto fraco de Ana deveria ser irritada. Porque geralmente o inimigo gosta de pegar nosso ponto fraco. Se ele sabe se eu não me irrito facilmente, ele vai procurar outro meio de me provocar. Ele falou, provavelmente nem precisava de irritar, porque o problema de Ana não era um problema espiritual. O problema de Ana era um problema que Deus é que havia cerrado a madre dela. E quando é Deus que cerra, está cerrado. Quando é o inimigo, jejum tira da mão dele, oração tira da mão dele. Lá no Rio a gente tem o costume muito de orar em monte, vai para o monte, vai orar, vai fazer campanha. Mas quando é a mão de Deus,
que está sobre a nossa vida, sobre determinada área, só Ele pode abrir, só Ele pode fechar. E Ana sabia que a dependência dela estava em Deus, mas ela sofria, porque a gente imagina ela convivendo dentro de casa com a mulher que a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, e Ana não tinha filha. A madre dela, ela era estéril, porque Deus havia cerrado a sua madre. Era Deus, e só Deus podia fazer alguma coisa. A gente imagina todo mês, né, Ana esperando estar grávida, daqui a pouco desce o ciclo menstrual e a outra aparece grávida de barriga. A mulher tem mania, né, de quando está grávida, está coçando barriga, né, não sei, nem lembro mais, meus filhos já não são tão novos assim para eu lembrar detalhes de gravidez, mas eu lembro de mulheres coçando barriga quando está com a barriga muito grande. Eu imagino Penina com enjoo, né, coçando a barriga, passando em frente de Ana, e Ana sem poder ter filho. E ela irritava a outra, ela irritava a Ana excessivamente. Então não era algo pouco, não era algo banal. Mas um dia, como eu quero profetizar que esse dia é hoje na tua vida, amém. Ana toma uma atitude de sozinha ela ir para a casa de Deus. Esse então, eu coloquei até aqui o então se chegou hoje na tua vida. O então de Deus nesse domingo pela manhã, pastor, chegou na vida de alguns membros aqui, ou de alguns visitantes. O inimigo tinha certeza que hoje a cama seria o seu lugar. O inimigo tinha certeza que o quarto escuro seria o seu lugar, mas houve um então de Deus liberado para dentro do teu quarto, houve um então de Deus liberado lá para a tua cama pela madrugada, houve um então da parte de Deus dizendo: então domingo de manhã você se levanta e vai para a casa de Deus, porque aqui tem cura. Ana foi e Penina ficou. Ana foi para chorar. Irmão, quantas vezes a gente não tem palavra para expressar para Deus a nossa dor? Eu já vivi isso inúmeras vezes. Enquanto a gente for vivo, a gente vai continuar vivendo. Mas uma atitude de dependência de Deus. Eu ouço crente dizer: eu não vou para a igreja porque eu não estou bem. Lugar de quem não está bem é aqui. Lugar de quem não está bem não é trancado no quarto, não é estar passeando. Hoje pela manhã se tem culto, mas é muito radical. Radical não, lugar de quem não está bem é aqui. No passeio ameniza. No Rio de Janeiro não é ruim não, é bom, mas tirar dor da alma é aqui na casa de Deus. Tirar dor da alma é aqui neste lugar. E nesta madrugada o então de Deus entrou na tua casa. A Bíblia vai dizer: então Ana se levantou, ela foi chorar. A palavra de Deus diz que ela só mexia com os lábios, ela estava lá só mexendo com os lábios e falando com Deus. Tinha um sacerdote que ele, não sei se aquele momento dele não era muito bom, que ele não entendeu o que Ana estava fazendo. Ele tem Ana por embriagada, que ele não ouvia sair nada. Mas quantas vezes a gente chega aqui e não consegue cantar, não consegue orar, mas enquanto o culto vai transcorrendo, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai tirando o fardo, ela vai tirando o peso. Que louvores abençoados saiu já desse altar de manhã. É impossível você estar aqui neste momento. Se você pegou todo aquele momento de ministração, de louvor, foram louvores todos de adoração, não foi nenhum de Deus vai ver, Deus vai me falar, você vai me ver subir, vai não sei o que, aqueles louvores, né? Que a gente diz de dor de cotovelo. Não, foram louvores de adoração. Que jovens abençoados, pastor. Que jovens cheios da unção. Eu pensei até, falei, vou pedir o pastor para levar o baterista para o Rio. Eu não
conseguia nem tirar os olhos do baterista, não, Senhor. O baterista só fica olhando para ele o tempo todo, o que ele vai pensar. Mas todos, muito cheios da unção. E a unção, ela despedaça o jugo. A unção, ela liberta. Nesta manhã, se você abrir o teu coração, o então de Deus chegou neste lugar. O então de Deus chegou para tirar tua tristeza. E Ana, ela vai falar os sentimentos de Ana. Ela vai dizer, o primeiro, ela vai falar da amargura da alma. E ela ora ao Senhor e chora abundantemente. Nós somos uma geração de olhos secos. Eu tenho muitos anos de igreja. Fui para a igreja, não nasci infelizmente no Evangelho, mas fui da criança. Tem muitos anos de Assembleia de Deus. E naquele tempo a gente via as pessoas chorando, estou dizendo chorando na presença de Deus mesmo. Os homens andavam até com um lencinho assim no bolso do paletó. A gente tinha uns lencinhos, né, todos bordados, porque a gente ia para o culto, sabia que ia chorar na presença de Deus. Hoje nós somos a geração dos olhos secos. Mas Deus me trouxe nesta manhã para dizer, lágrima também é adoração. Lágrima também é quebrantamento. E Penina nem se importa com o sacerdote que está ali apenas olhando. Ela chora abundantemente. Ela chora com amargura de alma. E eu fui ver o que é amargura de alma. É estado profundo de sofrimento emocional. É caracterizado por tristeza, ressentimento, raiva, muitas vezes acumulada ao longo do tempo. Era a situação de Ana. Quantos anos sendo perseguida debaixo do mesmo teto? Quantos anos sendo zombada debaixo do mesmo teto? E a gente vê Eucana, eu já vi pregadores batendo em Ana, porque Eucana faz 4 perguntas para ela. Quando eu leio, eu fico irritada com Eucana. Olha, Senhor, se ele fosse meu marido, não sei o que aconteceria. Que ele vê ela sem comer, ele vê ela chorando o tempo todo. É claro que não é fácil viver com uma pessoa que chora o tempo todo, mas ela tinha um motivo para chorar, ela tinha uma dor na alma. E ele vai perguntar para ela: Ana, por que choras? Por quê? Já fico, foi na primeira, já me tira do sério. E por que não come? Aí hoje a gente ia dizer dieta. E por que está triste o coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos, se achava, né? Ela não queria nem 10, ela queria 1. Se Deus desse 1 para ela já estava muito bom. Eu te pergunto, não sou melhor do que 10 filhos, nem responde nada. Falei, que mulher sábia, Senhor. Quanta sabedoria a gente aprende aqui. Porque se fosse eu, Senhor, tem misericórdia. E a Bíblia vai dizer que após terem comido e bebido, ela foi para o templo. E ela também, um outro sentimento de Ana é a aflição. Se refere a um profundo sentimento de angústia mental e emocional. Mas o que me chama a atenção na vida de Ana é que Ana sabia o que orar. É que Ana, ela entra na presença de Deus sabendo o que ela queria. Ela foi determinada a orar a Deus sobre o que ela queria. Lá no Rio, no culto da família, a gente faz corredor de oração. A gente ora um por um que entra na igreja. Toda quarta-feira, um por um. Eu tenho um ministério de intercessão que trabalha, né? Que faz parte do ministério comigo. E às vezes a gente pergunta, às vezes não, a gente pergunta para a pessoa o que quer, que a gente ora, não vai sair orando, que às vezes a gente nem conhece, se conhece também tem que perguntar. As pessoas falam, qualquer coisa tem objetivo. diz o que você quer.
E hoje Deus está falando aqui neste lugar: fala o que você quer. Aleluia, glória. Fala o que você quer nesta manhã, porque Deus já preparou, pastor Gilberto, uma manhã de cura para esta casa. Aleluia. Deus vem preparando, porque Deus nos trouxe do Rio de Janeiro. Deus me deu essa palavra durante a semana. Eu ainda vi outras passagens, falei: Senhor, acho que não é isso não. A outra coisa, quando foi quarta-feira que o pastor falou, Deus mandou eu mudar a pregação. Eu não tenho nem esboço, mas ele nem precisa, é um pregador de excelência. Ele falou, e quando ele falou, abre em 1 Samuel capítulo 1, falei: pronto, é sobre cura que Deus quer que pregue. Precisamos nos tratar? Precisamos. Se a gente precisa de psicólogo, hoje nós temos psicólogos abençoadíssimos. Temos psiquiatra. A gente tem aquela coisa: psiquiatra é só para doido, psiquiatra é para tratar também das nossas emoções. Deus, se Ele quiser que a gente passe pela mão dos médicos, Ele vai permitir, Ele vai colocar pessoas certas. E se também não quiser, Ele tem o poder de curar você aqui nesta manhã, de você sair daqui curado das suas emoções, dos seus sentimentos. Ana, quando ela vai orar, ela se demora orando sem palavras. Hoje a gente é a geração da pressa. Hoje a gente já se ajoelha. Se a gente for gravar todas as nossas orações, vai ver que é uma repetição de todos os dias. Isso quando tira tempo para orar, que a gente já amanhece, na maioria das vezes eu estou fazendo isso comigo. Geralmente agora eu botei isso na minha vida, não amanheço olhando o celular, não amanheço, deixo ele lá, vou orar, começo meu dia orando, depois eu vou pegar, vou ver a mensagem, vou mandar mensagem. Meu filho mora longe, minha filha que mora mais perto, porque o nosso tempo está sendo roubado na presença de Deus por causa de um simples aparelho, que não é nem tão simples. Mas Ana, ela vai para orar sem pressa. A Bíblia vai dizer que ela se demora orando, e orando sem esboçar nenhuma palavra. Ela só mexia, movia os seus lábios e chorava abundantemente, porque ela queria um filho. E ela pede esse filho ao Senhor, e após pedir, ela já faz um voto e entrega para Deus. Ela fala para Deus: se me deres um filho varão, eu entregarei para ti por todos os dias da sua vida. Não é aquela apresentação de bebê que a gente faz, traz o bebê na igreja, traz no púlpito, apresenta, a gente volta com ele para casa. Não, ela ia apresentar e ia deixar ele morar com Eli. Já era um sacerdócio corrompido. A casa de Eli já era uma bagunça. Imagina a gente pegar o único filho que tanto queria e colocar para morar com pessoas, com sacerdote, com a família, sabendo que já era um sacerdócio corrompido. Mas ela tinha tanta certeza no que Deus tinha dado para ela, que no tempo determinado ela leva. Ela era uma mulher desapegada. Ela era desapegada, porque se ela fosse apegada, arruma água para mim. Porque se ela fosse apegada, ela ia falar de, às vezes, votos. Água aí. Obrigada. Muitas vezes a gente faz votos precipitados. Até o pregador, ele estava falando que o primeiro emprego dele, ele fez um voto ao Senhor. Ele falou que ele ainda é novo, mas ele falou que era bem novinho ainda, mais novinho que já era. E ele fez um voto ao Senhor que quando saísse o primeiro salário dele, ele daria tudo. Quando saiu, ele: Senhor, por que eu fiz esse voto? Meu salário, vou ficar sem nada. Falou: votou, paga o que votou. E ele falou que às vezes são votos, não o caso dela, que nós fazemos na euforia, mas ela não. Ela sabia o que tinha votado. Ela tinha realmente entregue para Deus. Ela era uma mulher desapegada.
E eu vou voltar agora para nossas emoções. O reconhecimento. A gente estava até falando sobre isso ontem. A cura só vem no reconhecimento. Se eu não reconheço que eu preciso ser curada, não vai adiantar eu ter um pastor de oração, não vai adiantar eu ter uma mãe de oração, um esposo ou uma mulher de oração, se eu não reconhecer que eu preciso ser curado. Ela tinha esse reconhecimento. Ela reconhece que ela precisa ser curada porque ela fala dos sentimentos. Você vai ver depois, essa aqui já é uma conversa dela com Eli. Não é a conversa dela com Deus, que a conversa dela com Deus não tem narrativa na Bíblia. Tem a conversa dela com o sacerdote Eli. Ela está falando para ele de todos os sentimentos de alma dela. E ela vai dizer: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Porém, esse porém faz toda a diferença. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Atribulada de espírito é um estado de grande perturbação emocional ou espiritual. Isso pode acontecer com qualquer um. Não tem super espiritual. Tem problemas na nossa vida que chega de uma maneira inesperada. O dia amanhece bem, o mês está transcorrendo bem. De repente é um telefone que toca. De repente alguém que bate na nossa porta. É um dia mau chegando. Paulo vai nos alertar sobre o dia mau. Ele diz para nós estarmos revestidos. Primeiro ele diz: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. E o dia mau chega sem aviso, chega inesperadamente. Eu falo muito na minha igreja sobre o dia mau. E um dia eu tenho um ano e 7 meses, 8 meses para fazer, que eu estou viúva. Meu marido faleceu de câncer. E um dia alguém falou para mim na igreja: pois é, né? Você é a pessoa que mais fala nessa igreja do dia mau. O dia mau chegou para você. Eu falei: pois é, sou gente como gente. E não vai chegar uma vez. Enquanto estivermos vivendo aqui, o dia mau chega na nossa vida. De rico, de pobre, de crente, descrente. A diferença vai fazer no que nós estamos fazendo hoje. Está na casa de Deus. Entrou triste, entrou abatido, mas você veio. É vindo para a casa de Deus que nós somos curados. É a comunhão que traz a cura. É a comunhão que fortalece. Imagina a gente em casa, está atribulado. Imagina a Ana em casa, sendo perturbada, continuamente não tomar essa decisão. Eu creio que ela pensou: hoje, todo ano eu vou, mas hoje eu vou sozinha. Hoje eu não vou esperar ninguém ir comigo. Hoje eu vou sozinha, vou chegar lá, vou me derramar. Eu não sei como você chegou nesta manhã. Eu já fui falando aqui várias doenças da alma. Eu não sei se você se encaixa em uma, se encaixa em duas, ou não se encaixa em nenhuma. Se você não se encaixa em nenhuma, amém. Mas está a receita para você. Quando o dia mau chegar, não fique em casa. Quando a luta chegar, quando a angústia chegar, quando tudo gritar para você, não fale com ninguém, fique trancada dentro do teu quarto. Venha para aqui para chorar, mas venha. Venha para aqui para estar aqui desabafando, mas venha. Deus hoje te carregou até aqui para te dizer: eu tenho cura para as tuas emoções, eu tenho cura para a tua alma. E ela vai continuar dizendo: não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial. Filha de Belial é alguém que age com maldade, impiedade e desobediência a Deus. Ela está dizendo para Eli: não me tenhas como alguém que age com maldade, que tem impiedade, que desobedece a Deus, pelo excesso da minha ansiedade. Gente, é muito forte. Verdade. Excesso de ansiedade. Somos a geração da ansiedade.
Esse pastor que pregou quarta-feira, ele é psicólogo também, é pastor e é psicólogo. E ele estava falando que o Brasil é o primeiro país que está lá no top da ansiedade. Hoje as crianças, o bebê é ansioso, as crianças são ansiosas, adolescente, jovem, adulto, idoso, né? É a época da ansiedade. Mas a cura está aqui na palavra de Deus. Precisa de medicamento, tome. Mas o medicamento ele age só no físico. Quem age na alma é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Medicamento não cura a alma. Medicamento não cura o espírito. Ele age no corpo físico para dar uma relaxada, para a gente não piorar. Mas a cura está na casa de Deus. A cura está na oração. A cura está na confissão. A cura está em você abrir a boca e falar: Senhor, eu estou triste, eu estou desanimada, eu estou sem força, eu estou abatida, mas com tudo isso eu vou para a tua casa. Coloca a tua melhor roupa, porque nesses momentos, meu irmão, a luta vai dizer para nós: vai de qualquer jeito, pega aí qualquer roupa, bota um chinelo. Não, você vai dizer: eu vou vestir a melhor roupa para ir para a casa do meu Deus. Eu me lembro da bispa Sônia Hernandes há muitos anos. Eu acompanhava nessa época, na época de programa no rádio, ainda tem, né? Eu não sei se eles ainda têm. E eu chegava da escola dominical, eu ia ouvir o culto deles pelo rádio. Ainda não tinha internet. E um dia ela estava falando, o filho dela ainda estava vivo, ainda estava no CTI. E ela estava falando que ela passou a noite lá com ele, mesmo em coma, ela passava a noite com ele às vezes, e falava: eu preparo enquanto estou lá sem fazer nada, porque ele estava em coma, monto minhas pregações. Eu falei: Jesus, me ajuda. E ia pregar. E ela falou: índio na guerra se pinta. Já viu o índio para a guerra sem se pintar? Já viu como eles vão? E ela falou: na tua guerra, coloque a tua melhor roupa, porque as angústias, as tristezas, vai dizer: não toma banho, vai de qualquer jeito, pega a tua melhor roupa aí, a roupa que você achar pela frente, bota e vai para a igreja. Não, irmão, Deus está te dizendo nesta manhã: coloque a tua melhor roupa, cuide do teu cabelo, cuida da tua alma, mas cuida também do teu físico. Coma sem fome, aprenda a comer sem fome. Ah, tô triste, abatida, angustiada, sem fome. Come sem fome, porque quando a gente aprende a comer sem fome, a luta chega, você fica de pé, porque esse físico aqui precisa ser alimentado. Há uma receita de Deus descendo nesta manhã. O Espírito Santo de Deus, Deus está tratando desde o nosso pé até o cabelo. Deus está tratando do físico, mas trata também da alma, porque se o interior está bom, está curado, aqui fora vai
processo da minha aflição tenho falado até agora. E já concluindo, diz o que você sente para Deus. Dá nome às tuas emoções. A gente é criado desde pequeno, eu sempre falo isso, desde pequena não dá nome para as coisas. Eu não sei agora, né? Mas antigamente a gente, com filho pequeno, um gato. A gente falava um gato, a gente falava um miau. É um gato, a gente falava um miau. Cachorro, uau, uau. Então a gente vai crescendo nessa coisa de não dar nome para o que a gente sente. Mas hoje Deus te trouxe para dizer: dá nome o que você sente. É ansiedade, é irritabilidade, é depressão, é angústia. Angústia é dor da alma. E é algo tão assim tremendo, não no bom sentido da angústia, porque a angústia ela fica aqui. Ela fica aqui, sabe aquele abafamento? Estou me ficando abafada, estou me sentindo abafada, é angústia. Eu aprendi com o fisioterapeuta sobre angústia, não que ele me ensinou nada, mas eu estava fazendo um tratamento para enxaqueca com osteopata, que é fisioterapeuta, e ele tem que mexer, né, no nosso corpo todo, tocar. E ele, quando ele tocou aqui, eu estava vivendo um momento bem difícil, e quando ele tocou aqui, só dele encostar o dedo aqui, os ossos doíam. Eu falei: meu Deus, como está doendo. Eu só encostar ele, nem quando ele apertava era pior, mas de encostar isso tudo aqui era muito dolorido. E ele falou, ele nem é evangélico, e ele falou para mim: isso é angústia. E nesta manhã Deus está dizendo: eu estou aqui para te dizer, eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Então diz para Deus o que você sente, dá para Deus o nome do que você sente. E a história vai terminar, a história verídica, né? Dizendo que o sacerdote ele abençoa e despede Ana. E Ana vai e entrega Samuel por todos os dias da vida dele para morar lá no templo. Ela pede um filho e Deus dá para a nação um sacerdote, um profeta e um juiz. Por causa da oração de uma mulher, ela concebe, dá à luz um sacerdote, um profeta e um juiz. E ela entrega a ele. E Ana depois tem mais filhos. Tem pregador que diz que Ana tem 7 filhos por causa do cântico dela. Ela não teve 7, ela teve 6. Que depois vai ser registrado. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho. Fica registrado depois que ela tem filhos e filhas, mas são 6, não 7. E interessante que Ana começa atribulada, começa chorando, mas ela quando ela entrega o filho, ela volta, ela vai cantar. É um cântico lindo, né? Logo a seguir o capítulo 2, isso chama a atenção porque o título é o Cântico de Ana. Mas quando o versículo começa está: então orou Ana e disse. Quem chorou tanto tempo, chegou o tempo de cantar. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a tua vida que o tempo de cantar chegou. O tempo dessa angústia vai passar, porque você chegou no lugar certo. Você veio no dia certo, no momento certo. Você está na casa de Deus, com todas as suas lutas, com todas as suas aflições, você está na casa de Deus. Posso orar, pastor? Podem ficar de pé, por favor. João 16:33 vai dizer: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que já são palavras de despedida de Jesus para os discípulos. E como serve para nós hoje? Salmo 56, versículo 8, vai dizer: tu contaste
as minhas vagueações. Eu vi várias versões, mas eu gosto muito dessa. Tu contaste, falando para Deus, se eu não me engano é Davi, as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Irmão, lágrima de crente não é perdida. Lágrima de crente não é perdida no travesseiro, não é perdido no prato de comida. Mais de uma vez eu já comi com lágrimas caindo no meu prato. Assim que eu perdi meu esposo, meu filho mora em Santarém, é pastor também, minha nora também é pastora, minha filha mora lá, mas ela trabalha, no Rio tudo é muito longe. Então ela nem tem muito tempo para estar comigo, eu moro sozinha. Muito no início, que eu fiquei viúva, eu fiquei um bom tempo ainda no mesmo apartamento que nós morávamos. Domingo, quando eu voltava sozinha para casa, era só Jesus. E quantas vezes domingo eu comia com as lágrimas caindo dentro do prato. Mas o tempo de cantar chegou. E ele vai dizer: contaste todas as minhas vagueações. Vagueações que significa andar sem destino, sem rumo certo. Já viu aquele dia que você diz: eu vou andar, Senhor, tenho que sair de casa, vou andar sem rumo. E Deus está dizendo: eu estou contando. Eu estou contando quando você sai sem rumo. Meu Deus. Eu estou contando quando você sai sem direção. As tuas lágrimas não se perdem. Elas estão todas escritas no livro de Deus. Estão todas escritas no livro de Deus. Apocalipse, terminando aqui, capítulo 21, versículo 4, diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eu quero orar, posso chamar aqui? Venha aqui na frente, por favor. Venha no altar, para nós orarmos por você. Não fique envergonhado não, o altar é lugar de cura. Eu sempre costumo dizer que altar é lugar de cura. Às vezes a gente chama as pessoas para vir na frente, as pessoas, o que vão pensar de mim? O que vão estar pensando de eu ir lá na frente? Quando a gente então, se a gente é uma liderança, aí que é pior. Mas eu aprendi que altar cura. Davi Sassi, né, ele canta um louvor muito antigo, trazendo a arca. Toque no altar. Toque no altar. Pode tocar literalmente, irmão, no altar. Altar, ele traz cura. E essa manhã é a manhã de cura. Você que ficou aí, feche teus olhos, por favor, até para eles ficarem mais à vontade. Pode continuar vindo. Fecha teus olhos, comece a orar por essas vidas que estão aqui no altar nesta manhã, que escutaram a voz de Deus, que estão entendendo o que Deus está falando, que Deus está derramando, pastor, nesta hora, nesta manhã. Cura para as emoções, cura para a alma, tirando tristeza, arrancando angústia, arrancando solidão. Solidão não é só ser sozinho, não. Existe solidão no meio dessa multidão aqui. Existe solidão dentro de casa. Existe solidão você ter um marido. Existe solidão você ter uma esposa. Existe solidão você ter filhos, filhas, genro, nora. E Deus está dizendo: eu faço com que o solitário habite em família. Eu faço com que o solitário habite em família. Senhor, aqui está a tua igreja, que entendeu, Senhor, a tua palavra.
Você pode